Minha gente, meu cordial boa tarde a todos os meus amigos do Brasil. Boa tarde, buenas tardes para Argentina, México, Honduras e good evening para os meus amigos americanos e canadenses. E gostaria também de saudar os meus amigos franceses, da Albânia, da Rússia, do Egito, Laila Tove, a todos os meus amigos de Israel, Jerusalém, Tel Aviv, que estão me ouvindo, estão entrando no meu canal. Então, minha gente, Laila Tove, Shabbat Shalom a todos vocês. Já bem mais tarde da noite lá, então. E os meus amigos da Índia, já são 4 horas da madrugada lá, 4:30 da madrugada. Já está amanhecendo o dia na Indonésia, no Japão, na Coreia do Sul. O sol já está se vindo, o povo já está se levantando e eles já estão no meu canal. Então, minha gente do Ocidente, do Oriente, do Norte, do Sul, meu cordial boa tarde. Já vou dizendo para os meus amigos, vão fazendo seu comentário, vão dando like aí, bem no meinho aqui, ó. Vocês vão encontrar aqui. Vamos dar um likezinho aqui, ó, para fortalecer o canal. E se você está passando pela primeira vez, é a primeira vez que você passa aqui, não deixe de fazer a sua inscrição. Bem aqui embaixo tem aí uma tarjinha vermelha. Você clica aí, se inscreve no canal e permanece conectado comigo. Tenho recebido muita afiliação, tem avançado, crescido muito nesses dias, mas preciso levar uma mensagem a todos vocês, uma mensagem de fé e de esperança. Uma mensagem que, além de ser uma matéria científica, é uma matéria científica, mas criado dentro dos parâmetros da fé criacionista. Nós não podemos deixar de acreditar no nosso Deus Criador, naquele que criou tudo, aquele que fez o mundo. E eu tenho seguido com esta minha história mafranita aí, história mafranita e o tempo cósmico, né? Agora eu vou falar hoje do reinado de Noah ben Lameque. Noah ben Lameque, no português, traduzido para o português, é Noé, filho de Lameque. Então, hoje nós vamos falar do último dos patriarcas desse tempo cósmico. É preciso dizer para vocês que este patriarca começou a reinar, né? Ou seja, o seu reinado começa no ano 77.000, ou seja, 77.293, ou seja, no início do terceiro ano cósmico, que é também o Oragal, aquilo que eu falei para vocês. O Oragal é a hora galáctica. Para vocês terem uma ideia, uma hora galáctica equivale a 25.764,5 anos tropicais. Vocês viram o tempinho? Se vocês pegam este 25.000, vou fazer aqui, 25.764,5 e divide por 3.600, que é o tempo do Char, a medida do Char, que tanto Maneton quanto Berosso se utilizaram para escrever a história da Babilônia, do Antigo Egito, nós vamos chegar aqui, ó, 25.764,5 dividido por 3.600, que é o Char. Nós alcançamos o quê? Ó, uma medida aqui, 25, deixa a minha máquina estar com problema, não, agora funcionou, 25.764,5 dividido por 3.600. Ó, dá 7,1568,80555. O que isso quer dizer? É o tempo do grau galáctico, que é tido como a medida de 1 grau do arcano. E aí os povos orientais sabem muito bem
do que eu estou falando. Na China, na Índia, se trabalha muito com isso, né? Nas regiões orientais trabalha muito com arcano, tarô, aquela coisa que trabalha esotericamente, mas que tudo ela se fecha dentro de um conceito cósmico que é o princípio místico de todas as coisas. Aí é o princípio de toda a crença. Porque esses 7,15 anos tropicais é equivalente a 1 segundo galáctico. E 1 minuto galáctico é 433 anos tropical. Então, por aí vocês tiram uma ideia de como que funciona o tempo. Mas nesse sentido, como nós falamos de um tempo cósmico, falamos do rei Noa, vamos falar do tempo do rei Noa. No tempo do rei Noa, que iniciou o seu reinado, aí no início do primeiro ano cósmico, do primeiro ano da precessão, né, que é aquele 25.764 anos, né, então 77.293 anos que ele começa a reinar, negativo. E aí vem descendo, esse vem diminuindo, porque em vez de aumentar o negativo, em vez de aumentar, quando ele vem para o zero, ele aumenta. Então, o que acontece aí? Este patriarca rei, a sua dinastia, reinou todo esse tempo até chegar ao tempo da era cósmica, que também, se você divide aqui, ó, 25.764,5, dividido por 8, que são 8 eras cósmicas, nós atingimos 8 eras cósmicas de 3.220. E quando ele chega na era cósmica aí do último ano galáctico, desse último Oragal, aí começa, por exemplo, toda aquela pressão da Terra começa a se esfriar, toda a temperatura terrena começa a se esfriar. Desde o início do seu governo, a Terra entra para um período que os cientistas chamam de período ou era do gelo. E isso é fato, gente, porque ele começa a reinar em 77.000, o povo da Terra se espalha pela Terra, se tornam grandes pessoas com grandes invenções, carro, cavalo de guerra, cidades que eles formam, e cresce muito, se espalha, e o conhecimento do povo, a inteligência artificial da humanidade começa a crescer muito. E a humanidade investe muito em casacos, roupa de frio. É uma época em que o povo se veste muito, fazem muita roupa a partir da pele de animais, pele de carneiro, pele de outros animais, pele quente, faz casacão grande a fim de se proteger do frio, porque a era do gelo começa no período do terceiro ano cósmico, ela vai aumentar no segundo ano cósmico, e no primeiro ano cósmico ela vai estar muito forte o gelo. Só que o gelo atinge um pico tão alto em que a Terra se congelou desde os polos até os trópicos, sobrando apenas 777 quilômetros às margens do Equador, tanto do sul quanto do norte. Vocês vejam que ficou uma estreita faixa da Terra que não congelou. Os homens se amontoam nessa estreita faixa da Terra e vão tentando sobreviver nas regiões equatoriais da África, do Oriente Médio, da Índia, da China, da Indonésia, e os nossos aborígenes daqui da América do Sul e da América do Norte formam a grande concentração no Vale do México, ali onde se concentram os astecas, os maias e outros povos que foram antecessor desse tronco, e os incas também nas altitudes da região da América do Sul. Então, minha gente, nas regiões quentes, os nossos índios da Amazônia se concentram no Equador da Terra, ao longo do rio Amazônico, que foi um dos poucos rios, junto com o Gangue da Índia, que não congelaram. O rio Amazonas não congelou, porque ele corre sempre a favor do Equador.
O que acontece também com o rio Ganges, na Índia, corre também a favor do Equador. Todos os rios que corriam a favor do Equador não congelaram e produziram água doce para o povo e produziram condição de vida. Mas aí o que acontece, minha gente, quando a Terra congela por completo aí por volta do primeiro ano cósmico negativo, ou seja, da primeira hora galáctica negativa. Então o que acontece? Acontece que daí sobra só esse trecho de terra e o resto vira tudo gelo. Os oceanos começam a baixar, e eles baixam porque há grande concentração de gelo, e foi aonde permitiu, durante esse longo período que se estende de 77 mil anos até 20 mil anos atrás, onde o povo consegue passar da região da Ásia para a América do Norte. E assim, por exemplo, eles começam a se comunicar. Só que depois acontece o seguinte: o rei Noa era um homem justo que tinha suas ligações com o divino. Ele tinha suas conexões com o sagrado. E tendo conexões com o sagrado, ele sabia que Elanrim pretendia destruir a Terra. Então a destruição da Terra viria através dessa era do gelo, e quando a Terra se aquecesse, haveria uma grande inundação. E Noa, esse rei inteligente, recebe as ordens divinas para construir um barco, fazer embarque, porque através dos barcos, ou se proteger nas altitudes das grandes montanhas, mas de que maneira que escalaria essas grandes montanhas, levando comida, a não ser num barco. Inteligentemente ele faz um barco, conforme está as medidas na Bíblia, do jeito que Deus pede que eles façam, esse barco ele fez, e ele fez a arca onde ele se salva com a família dele, com alguns amigos e alguns escravos e parte dos animais. Os animais também se escaparam também em região, porque Deus, na verdade, o Torá, lá no Sefer Bereshit, ela fala lá no capítulo 6, capítulo 7, o Perec 7, que houve a salvação de 8 almas. Mas essas 8 almas seria uma simbologia aos 8 povos pequenos, muito pequenos, que se salvaram do dilúvio. Porque no final, quando a terra aquece, ela começa a derreter. E o gelo, vocês conhecem a forma do gelo. Vocês podem fazer a experiência na sua casa com o gelo. O gelo, quando a sua geladeira está carregada de gelo, e você vai lá e coloca no degelo, que você quer descongelar a tua geladeira, você vê o quanto de água liquefeita que vai sair. Sai muita água que está concentrada, que vai derreter. E assim aconteceu com a Terra. Ao a Terra se aquecer novamente, começa então a derreter o gelo e correr muitas águas nos rios e a inundação. O mar cresce, o nível do mar sobe, né? As nuvens se alteram, e aí a grande concentração, e chove de todo lado. Chove da terra, a terra encharca, derrama muita água, vem água dos abismos, vem água de todo lado, conforme a Torá colocou. E isso é pura verdade, é fato, isso aconteceu. E há prova de que isso tenha acontecido. E a humanidade, por conta disso, aqueles que desavisado, foi avisado pelo rei Noa, não fique aí, saia dessas regiões baixas, porque essas regiões baixas da terra é perigosa, não deram ouvido, não deram obediência, foram ceifados. Praticamente grande parte, aí você sabe que 98%, 97% da população do mundo foi ceifada. Ora pela era do gelo, ora pela inundação que surge no dilúvio, trazido, por exemplo, pelo aquecimento da terra e pela ordem divina, que tudo isso é colocado, por exemplo, determinado que seja acontecido sobre a terra em determinadas épocas. Então Elanrim resolve fazer com que aquele povo desobediente, que desobedece à vontade de Noa, que desobedece à vontade de Deus, porque o chamamento do rei sagrado, Noa, era um chamamento divino, para que as pessoas se escapassem, se salvassem da catástrofe. Mas eles não atenderam. Eles não atenderam e então resolveram pagar para ver. E daí, quando é tarde demais, quando chega, por exemplo, a catástrofe, porque no caso da Era do Gelo,
ela acontece lentamente, quase ninguém percebeu. A Terra foi esfriando, mas como era muito lento, os anos foi muito lento, os anos que foram esfriando, o povo não percebeu, foram geração. Mas quando é o contrário, quando ela se aquece, que ela volta a se aquecer de novo, começa a haver inundação, começa a derreter. E o gelo vai havendo derretendo. Conforme ele vai derretendo, o sol vai chegando, vai apertando, e ele vai esquentando, a terra vai se aquecendo e o gelo vai derretendo. E ele vai derretendo, ele vai inundando as partes mais baixas da terra, vai deixando a terra cada vez mais inundada. E foi o que aconteceu, esse dilúvio. E aí escapa, então, esse povo sobrevivente da Armênia, que é os filhos de Noa, os Benei Noa, se escapa. Aí depois eu vou falar também, minha gente, da era pós-diluviana, porque até aí eu vou fechar com o patriarca Noa, mas não fecha totalmente, porque o patriarca Noa, ele faz a transição. Ele faz a transição entre o tempo antediluviano e o tempo pós-diluviano. Então vocês sabem disso que acontece. Então no outro vídeo eu vou falar do patriarca Noa, da sequência do dilúvio, da consequência sobre a terra, enquanto economia de um povo, enquanto, por exemplo, catástrofe, e vamos falar enquanto desobediência espiritual, porque o homem que tinha a chama da sabedoria, aquele que tinha recebido de Elohim a chama, aqueles se salvaram, seja da família de Noa, seja dos demais 7 patriarcas que se salvaram nos Andes, né, nas altitudes dos Andes, aqueles que se salvaram nas altitudes do Himalaia, os que se salvaram nas região alta da África equatorial e os que se salvaram também na região do Cáucaso, então de forma que 7 povos além de Noé se salvaram. E Deus, a Torá, chama esses 7 povos de 7 almas, sim, 7 almas, 7 patriarcas, chefe, rei, que se escapou com seu pequeno povo, pequenininho, porque era praticamente o mundo se destruiu. Toda a inteligência artificial foram destruída. O homem só conseguiu recuperar logo, e houve uma recuperação muito rápida, porque o homem já estava acostumado com essa inteligência artificial. E quando eles somam essa consciência cósmica que já havia na cabeça de cada cidadão, de cada patriarca, de cada povo, as invenções não morreram. Sobrou parte da invenção. E os despojos daqueles povos do dilúvio, os restos da cidade que foram inundados, que o barro não cobriu, como os senhores encontram hoje o barro diluviano por toda parte nesse sítio, sítio paleontológico, onde se descobre peixe e animais transformados em pedra, porque tudo aquilo morreu no barro do dilúvio. Então, quando morreu no barro do dilúvio, o barro secou e eles morreram ali. E esse barro, com os anos que ficaram, ele foi convertendo em pedra, como é o caso dessa matéria que vocês estão vendo aqui, ó, esse material aqui, um material formado no barro do dilúvio. Ó. Olha, são pedra nova, pedra bem molinha, que se quebra com a mão, mas são barro do dilúvio, onde tem fósseis dentro. Aí é onde você acha o sítio paleontológico. Então é essa minha explicação, que eu quero conciliar o tempo, a ciência e os acontecimentos, fato catastrófico que acontece no mundo e relacionado ao pensamento divino, a toda a simbologia do que acontece, porque tudo o que acontece nesse mundo é permitido por Deus Criador. É Ele que determina que essas coisas tenham que acontecer sobre a face da terra, para que o homem lhe preste obediência a Deus. Então, minha gente, eu vou dizer para vocês, se gostaram do vídeo, dê o like, se inscrevam no canal, você que está passando pela primeira vez, vai se inscrevendo aí na tarjinha vermelha, vai fazendo o seu comentário, e o meu cordial boa noite a todos os meus amigos do Oriente que estão levantando agora, estão começando um novo dia, um novo domingo. O meu cordial boa tarde ao povo da Rússia, que ainda estão no meio da noite, de Israel, que estão no meio da noite, Egito, Albânia, Arábia Saudita e Oriente Médio, todos os pessoal do Irã, que estão tudo nesta hora, por exemplo, no meio da noite.
E o meu cordial boa tarde a todos os meus amigos do Brasil, porque aqui ainda é dia, o sol não se pôs, e desejar um Shabbat Shalom para todo o judeu de Israel, o judeu do mundo todo, um Shabbat Shalom, porque hoje é dia de Shabbat, né? E desejar para todos os meus amigos aqui da Beleia Nucim de Ponta Grossa também um Shabbat Shalom, os meus amigos Beleia Nucim também de Brasília, e desejar a todos os meus amigos da Argentina um buenas tardes, meu amigo do México e de Honduras, um buenas tardes, e aí um gudjereve para todos os meus amigos dos Estados Unidos, que ainda lá, ainda está cedo, ainda o sol está alto ainda. Então, minha gente, a todos vocês do mundo inteiro que me prestigia, me ajude. Filho, quando você ver esse vídeo, e você assistir esse vídeo e gostar, a primeira coisa que você faz a primeira coisa que você vai fazer é dar o like. Segunda coisa, se inscrever no canal, imediatamente. Terceiro, compartilhar com seus amigos, espalhar essa ideia, para que nós podemos levar essa ideia, eu possa levar essa ideia para o mundo e alcançar colaboradores no mundo todo, para que a nossa ideia cresça, para que nós não desprezamos a ciência, o conhecimento, mas não desprezamos a criação, o Criador, para que nós trabalhemos junto com o princípio criacionista, uma nova mentalidade, novos parâmetros para quebrar novos paradigmas que foi colocado até agora, tentando afastar o Criador de toda a sua criatura, de toda a sua criação. Isso nós não podemos permitir. Então, meus amigos, fique com Deus, um Shabbat Shalom a todos e uma boa noite a todos os amigos do mundo inteiro, porque eu me sinto um cidadão do mundo, junto com vocês, e vocês moram no meu coração aqui, todos vocês. Então, cordial boa noite. Fica com Deus.